Procurar sentido entre a dispersão, a leitura de imagens no ensino de artes visuais, por Ione Guimarães Figueiredo Lopes e Arthur Luiz de Souza Maciel. Resumindo, o artigo aborda os desafios da leitura de imagens, defende o uso da fotografia quanto recurso didático, e traz contribuições de autores como Heine, Aumann, Benjamin, Dontz, Flusser, Joly, dentre outros. E considera que no ensino da arte, a partir da composição, trará implicações positivas nas e para as leituras de mundo aos alunos. Nós vivemos em um mundo rodeado por imagens, e fazer a leitura das mesmas se torna necessário, porque pode parecer que não, mas as imagens, elas podem nos influenciar. Como diz Joly, uma das razões pelas quais elas podem, então, parecer ameaçadoras é que estamos no meio de um curioso paradoxo. Por um lado, lemos as imagens de um que nos parece perfeitamente natural, que aparentemente não exige qualquer aprendizagem, e por outro, temos a sensação de ser influenciados de modo mais inconsciente do que consciente pela perícia de alguns iniciados que nos podem manipular, submergindo-se de nossa ingenuidade. Portanto, consideramos a importância do estudo da arte, da análise e produção de composições visuais. Justamente por essa quantidade enorme de imagens, que são presentes nas nossas vidas, e que nós podemos passar por elas e nem perceber, e também não perceber a influência que elas exercem, sobre as nossas escolhas, gostos e opiniões. Para ver realmente uma imagem, é necessário nos determos sobre elas, fazer desta experiência uma constante em nossas vidas. Também é necessário criar o hábito de observar melhor o que está ao nosso redor. E ainda, de acordo com Dontz, conhecer os elementos básicos que formam as imagens, sua força expressiva, manipulando-os e percebendo-os nas imagens. A composição dos elementos visuais em sala de aula, Essa abordagem sobre ponto, linha, forma, a cor, a textura, a escala e a dimensão já são feitas em sala de aula. Mas é necessário que essa abordagem seja feita de forma mais significativa, para que os alunos possam perceber a força expressiva de cada um desses elementos e ter maior contato com eles. Como Heine nos diz, nós temos negligenciado o dom de compreender as coisas através dos sentidos. O conceito está divorciado, que se percebe, o pensamento se move entre abstrações. Os nossos olhos foram reduzidos a instrumentos para identificar e para medir, daí sofremos de uma carência de ideias exprimíveis em imagens e de uma capacidade de descobrir significado no que vemos. Então, ele aponta aí uma dificuldade, para se ler a imagem, porque muitas vezes nós falamos e falamos e falar e escrever não é suficiente, pois nós nos acomodamos com aquilo que é escrito e falado sobre a imagem, e da mesma forma o aluno, que ele se sente acomodado e não procura desenvolver os próprios sentidos. Nós compartilhamos de informações visuais que foram incorporadas em nossa vivência e que são comuns a todas as pessoas. Daí, Dontz diz que a informação visual também pode ter uma forma definível, seja através de significados incorporados em formas de símbolos ou de experiências compartilhadas no ambiente e na vida. Acima, abaixo, céu azul, árvores verticais, areia áspera, o fogo vermelho, alaranjado e amarelo são algumas das qualidades denotativas possíveis de serem indicadas que todos compartilham visualmente. Assim, conscientemente ou não, respondemos com alguma conformidade ao seu significado. Então, uma linha reta na diagonal, ela nos dá a sensação de movimento, ou seja, de queda. E a união desses elementos, na imagem, nos vão proporcionar informações valiosas sobre ela. Com relação à fotografia, o seu advento, trouxe algumas transformações consideráveis, mudanças profundas e revolucionárias na sociedade. A realidade que antes era transmitida e conhecida através dos textos, agora elas podem ser vistas e visualizadas por todas as pessoas. Wille-Flusser, então, aponta que as imagens técnicas, são todas aquelas criadas a partir da fotografia, teriam vindo com o propósito de impedir a textolatria. Porém, ele observa que não foi bem isto que aconteceu.
Então, apesar de parecerem cópias da realidade, na verdade as fotografias são simbólicas e, portanto, capazes de nos influenciar conforme aqueles que as manipulam. E por parecerem tão reais, parecem ser totalmente críveis, com um poder persuasivo muito forte. Outra consequência é que o artista passa a não ser o único produtor de imagens. Qualquer um pode, ao manipular uma máquina fotográfica, produzir imagens. Flusser ainda aponta a substituição das imagens tradicionais, que são aquelas feitas pelos artistas, pelas imagens técnicas. E a quantidade excessiva de produção de imagens que as tornaram banais, não desenvolvendo o interesse para serem observadas mais atentamente. Então, procurando sentido entre a dispersão. Há a possibilidade de reverter este cenário pessimista, onde as imagens técnicas, por sua força persuasiva, podem transformar a sociedade em uma sociedade amorfa, que não tenha domínio sobre as imagens, através das aulas de arte. E o desafio, então, é despertar nos alunos o interesse de ver com mais cuidado para qualquer imagem, conseguindo fazer sua leitura e, assim, poder definir o que fazer diante delas, além de produzir imagens expressivas. A proposta é usar a fotografia como um meio facilitador para esta aprendizagem, tomando dela o quê? A sua força persuasiva, a sua praticidade e a sua acessibilidade, né, que foi conseguida através da fotografia digital. Deve-se deixar claro, né, para os alunos que tirar uma fotografia não é apenas apertar o botão da máquina, e nessa própria praxis o aluno vai perceber que a imagem pode ser manipulada e que há subjetividade ou expressividade nela. Quando ele tira foto, né, de um mesmo objeto, fotos de um mesmo objeto, ele percebe que as fotografias podem ser diferentes, ou que um ou outro, né, tiram fotografias do mesmo objeto. E aí eles percebem essa subjetividade e a expressividade de cada um. Bom, a fotografia em sala de aula. A proposta é de uso da fotografia como meio facilitador para o entendimento da composição visual e seus elementos, e o entendimento da força expressiva dos elementos visuais básicos. Quais seriam, então, essas características facilitadoras da fotografia? Ela é uma imagem plana, bidimensional da realidade 3D, e ela congela a imagem, ajudando-nos a ver os detalhes. Daí possibilita, né, identificar com mais facilidade os elementos visuais e sua distribuição no espaço. Veja, então, nessa imagem, a questão da cor e suas tonalidades, a forma, os pontos dispersos e alinhados. Ela também proporciona um contato maior dos alunos com uma quantidade enorme de imagens produzidas por eles. E aí possibilita o teste contínuo do enquadramento, tornando mais fácil o exercício da composição. Né? Quanto mais fotos eles tirarem, né, melhor será para esse exercício da composição. Ela nos ajuda, nos permite, né, ver e rever a imagem, descartando aquela que não chegou ao objetivo pretendido. Ajuda o professor a analisar com o aluno as imagens, selecionando aquelas que chegaram ao objetivo. Então, numa foto, né, mal enquadrada, ele vai tentando chegar, né, até o seu objetivo pretendido, né, chegar numa composição melhor. Ela permite aproximar e captar os elementos visuais básicos em fotos abstratas. Então, ela ajuda os alunos a perceberem que os elementos básicos estão presentes na natureza, formando a imagem e compreender sua força expressiva. Ou seja, não fica para eles, deixa de ser uma coisa tão abstrata essa questão dos elementos visuais. Podem perceber, através das fotos, né, esses elementos. A questão aí, né, dos pontos e a questão deles perceberem, né, que esses elementos estão nas imagens da natureza, na realidade. Com este exercício constante, os alunos serão capazes de praticar a observação, ser sensibilizados para as imagens que estão ao seu redor, perceberão as múltiplas possibilidades de produzir imagens expressivas e fazer a sua leitura. E com isso nós finalizamos com algumas imagens. E queremos agradecer, né, a oportunidade.